Sou o professor Lenafly, vou conduzir esse processo aqui. Já vi que Natiele está aqui. Quer falar com o pessoal, Natiele? Dá uma boas-vindas aí, você como presidente da empresa Júnior organizadora do evento. Sejam bem-vindos a todos. Júlia também aí da Aqua Júnior. Se quiser dar uma palavrinha aí com o pessoal, fica à vontade. Tá, Natiele já deu um oi aqui no chat, tá sem microfone. Júlia, quer falar com alguma coisa? Tá bom, vamos então dar início aqui ao processo. Tá? Sejam todos bem-vindos. A Aqua Júnior é uma empresa, né, que faz parte do SEI. Acho que ela caiu, Natiele, Júlia. Acho que ela vai entrar aí de novo. Já vi que Milena está aqui também. Sejam bem-vindas aí. Quer falar um pouco, Milena? Ou vai esperar a Júlia aí? Oi, Tenafly, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Pronto. Será que Júlia quer falar alguma coisa, Milena? Ela falou que a internet dela caiu, mas já está voltando. Sim. Então vamos aguardar então. Acho que ela está conectando aqui. Voltou. Oi, gente. Boa tarde. Oi, Tena. Vamos lhe ouvindo. Tá ouvindo? Bom, gente, primeiramente agradecer a todo mundo que se dispôs a participar desse momento, né? A gente pensando no atual cenário econômico que está no Brasil e também no mundo, a gente quis trazer, junto com o Tenafly, que é um expert. Vocês podem ver que ele está fazendo vários movimentos em relação a isso. Também na faculdade ele desenvolve um projeto muito bom no SEI. E a gente quis trazer essa roda de conversa, onde a gente vai poder aumentar mais o nosso conhecimento através desse campo vasto que é o empreendedorismo e a se capacitar cada vez mais, né? Porque a inovação a gente tem que estar sempre buscando, é uma coisa sempre nova. E esse momento a gente proporcionou para justamente isso, um momento de empreendedorismo, proximidade digital, para que a gente, de forma gratuita, no conforto da nossa casa, possa aprender um pouco mais. Beleza, Júlia, valeu pelas palavras. É o seguinte, eu vou tornar você a nossa presidente e a vice em co-anfitrião para vocês poderem dar acesso às pessoas que estão entrando aí na sala. Apareceu a Luana aí na sala de espera. Vocês podem dar admitir que eles vão entrar, tá bom? Podem controlar? Pode, claro. Já botei, só é dar ok lá nela. Já tem mais 2 pessoas lá na sala. Natiele também aqui, vou tornar ela co-anfitrião. Estão conseguindo ver? Vocês conseguem? Já tem 3 pessoas lá na sala. Consegui. Pronto, beleza. Então vou fechar minha aba aqui de participantes e vamos começar aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês do Unifavip e o pessoal da Aqua Júnior para a gente falar um pouco sobre esses temas de empreendedorismo nesse momento que a gente precisa ser bastante criativo e cuidadoso. Eu vou desligar a minha câmera durante a apresentação pela questão de conectividade. A gente está percebendo nesse período que muitas pessoas estão conectadas, então a rede às vezes não dá. Mas quando a gente for para as perguntas, para a discussão, eu volto com a câmera então, tá bom? Um abraço, vamos seguir aqui junto. Eu trouxe umas provocações para a gente poder criar um embasamento, para criar um debate bem interessante. Então sejam bem-vindos aí à nossa live, bem-vindo ao SEI, agradecendo aí a organização da Aqua Júnior desse evento. Então qual foi o desafio aí? Falar de empreendedorismo e proximidade digital. O que é essa proximidade digital? O que é que nós estamos falando quando a gente diz isso, né? Como a gente está vivendo um momento de isolamento e distanciamento social, a gente está percebendo que os meios digitais estão servindo para aproximar. Então, como pensar um empreendedorismo a partir desse contexto de distanciamento e as possibilidades de aproximar empresas e clientes a partir das vias digitais, né?
Então, qual é a provocação de hoje? Tentar refletir o empreendedorismo nesse novo contexto que nós estamos vivendo em sociedade. Eu trouxe primeiramente um livro que eu gosto, para quem está começando a empreender, é o livro do Tiago Matos, Vai Lá e Faz. Tiago Matos é um futurista brasileiro, ele é um dos cofundadores da escola Perestroika. Muito interessante o projeto, que tenta trazer esse perfil empreendedor para jovens. É bem interessante o modelo da como a escola se organiza. E no livro dele ele fala o seguinte: não era na época do confinamento, nós estamos vivendo isolamento social. Vivemos tempos em que novas ideias surgem a todo tempo. Deixa eu só ligar meu laser point aqui para facilitar a orientação. Tá. Vivemos tempos em que novas ideias surgem a todo momento, com a capacidade de desmoronar verdades da noite para o dia. A gente sabia que a gente ia criar elos de proximidades, estratégias digitais para quase todas as empresas, né? Mas aí veio essa questão do Covid e foi forçado. Projetos de digitalização de muitas empresas estavam planejados de 5, 10 até 15 anos a acontecer em menos de 15 dias. Foi um negócio assim que o contexto provocou isso. Então o cara tinha um restaurante acostumado a vender comida no buffet, no bandejão, as pessoas comendo ali, e agora não pode. As pessoas têm que fazer pedidos de fora e tipo um drive-thru, né? Vai lá e pega. Então o cara tem todo um espaço hoje ocioso, então ele tem que repensar rapidamente o negócio dele se ele quiser sobreviver. Então essas ideias que desmontam verdades vêm a todas as áreas. Área de psicologia, sobre a questão de atendimento à distância, médico a mesma coisa, cultos religiosos à distância. Então a gente está vivendo momentos que, se não fosse a pandemia, jamais poderia ser reestruturado, né? Então existe ideias e existem momentos que destroem essas verdades, como esse que nós estamos vivendo. E aí nos provoca também a pensar o seguinte: será que não estamos tratando com conformidade a forma como estruturamos as empresas, o emprego e até mesmo o trabalho? Será que a gente não foi sempre conformista? E aí vem situações como essa da pandemia e nos faz refletir um pouco de como devemos trabalhar. Outra pergunta também que é provocante é: será que não estamos defendendo um modelo, né, principalmente um modelo de negócio, que daqui a alguns anos vamos nos envergonhar pela falta de originalidade? Então, nós temos que, o tempo todo, estar atualizado e, ao tempo todo, nos desafiar a ser melhor, a ser original, a ser criativo, porque veio a pandemia agora, depois é uma outra situação. Essa pandemia é uma coisa que mistura duas... Eu vi uma live que eu achei muito interessante. O cara falou, é como se a gripe, né, que foi a gripe espanhola, acontecesse ao mesmo tempo da crise econômica de 1920. É mais ou menos o que nós estamos vivendo. Uma crise sanitária, né, saúde pública, junto com a crise econômica. Porque, infelizmente, algumas empresas vão padecer também. A gente não está falando só do padecimento de pessoas, que por si só já é um valor muito alto, mas também o futuro dessas pessoas que vão sobreviver, como empregos, né, em empresas. Então, a gente precisa estar antenado e criativo. Esse momento da pandemia, para mim, é um restart de várias coisas, de posicionamento de mercado, de negócio, de propostas de vida, até de cursos que vocês estão estudando, sabe? Faz a gente pensar, né? Qual é o próximo passo, quando retomar as interações sociais, que muita gente está repetindo essa frase, né? Esse novo normal não será a mesma coisa. E daí eu vou pensar o seguinte: e eu? Né? Quem sou eu nesse novo momento? Passando essa nova fase, como é que eu vou me posicionar? Boa tarde, João. Meninas, vou pedir também outra ajuda aí, porque como eu estou no full screen, eu não vejo o chat, só fica piscando para mim. Se uma de vocês ficarem controlando a abertura de portas, chegou mais um aí, e outro no chat, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, pode me interromper, não me importo não. Vai ter um momento do debate, mas pode fazer interações, que é bem legal, viu? Fique à vontade. E aí, muita gente, nesse momento, deve estar se pensando assim: qual é a ideia que eu devo ter?
Esse momento também, gente, já que a gente está falando de proximidade digital, é um momento de reconexão. Reconectar com as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia e ela não compartilha a ideia com ninguém, achando que aquilo ali vai mudar o mundo. Eu sei que ideias são transformadoras, mas ideias sem execução, sem equipe, elas tendem a ficar no esquecimento. Elas tendem a não ser executadas, não vir à tona, não gerar produtos, não gerar negócios e ser esquecidas. Então, tem esse trabalho aqui de Derek Silvers, que fala o seguinte, né, só para você entender. Se você tiver uma ideia ruim, é -1 na multiplicação da relação ideia-execução. Se você tiver uma ideia fraca, é só $1, né? Multiplica por $1. Se você tiver uma ideia média, ela multiplica por 5. Se tiver uma ideia boa, 10, e aí vai até a ideia brilhante, que é 20. Então, se você tiver uma ideia brilhante e apenas nenhuma execução, aquilo só vai valer no máximo $20. Agora, se você conectar uma ideia brilhante a uma brilhante execução, aí nós estamos falando de um negócio de mais de bilhões de dólares. Então, ter uma ideia é importante, mas por si só, ela não vai transformar isso em negócio, isso não vai transformar em produto. Por isso que a gente incentiva muito na faculdade você encontrar pelo menos uma pessoa, uma dupla. A gente já viu duplas monstruosas que mudaram muita coisa. O Google, né? O Sergey e o Larry Page, na Apple também, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, um monte de negócios interessantes no mundo aconteceram com duplas. E também tem aqueles que começaram sozinhos, mas teve que mandar a equipe, né? O Jeff Bezos é uma dele, o dono da Amazon, ele era um gênio, estudava em escola de gênios, é uma história que é bem diferenciada. E nessa escola de gênios, as pessoas achavam que ele não era tão genial assim, né? Ele era tido como alguém que nunca ia trazer nada de diferenciado. Você vê como são as coisas. Às vezes na faculdade, a gente tem muito estigma, né? Ah, fulano de tal é doido, fulano de tal não tem futuro. E quando chega no mundo prático, a gente vê que essa pessoa é diferenciada. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com isso, de estigmar pessoas, né? Ah, a pessoa não é produtiva. A gente não sabe. Quando chega na prática, na execução, aí é que a gente vai ver as ideias. Pode ser que as pessoas não tenham ideia brilhante, mas elas são boas executoras. Então, combinar pessoas que têm ideia com pessoas que têm boas execuções faz toda a diferença. Então, ter ideia é bom, mas botar isso para rodar é muito interessante. Porque tem gente que tem uma síndrome muito interessante que se chama síndrome da toalha molhada, né? Você sempre acha que sua ideia precisa de um refinamento. É como exprimir uma toalha molhada. Sempre vai ser alguma coisa. Então, quanto mais rápido você jogar essa ideia no mercado, você vai colher resultados, porque você vai ver se isso funciona ou não, você vai ter validação com o cliente. A gente vai ver isso mais para frente. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo aí a questão de alguns números que podem trazer alento sobre a retomada. E o que a gente está vendo é que essa retomada está para acontecer no final do ano, né? Para alguns setores. A gente teve no início do isolamento uma questão muito ligada a compras de supermercados. Algumas compras meio equivocadas, o pessoal andou comprando muito papel higiênico. A gente é tão confiante na logística brasileira que metade dessas pessoas que foram ao supermercado fizeram estoque de coisas achando que ia faltar tudo no país, né? Que tudo ia parar. Algumas coisas estão faltando mesmo, mas a base alimentar, por enquanto, ela está estruturada. Então, houve uma compra, o pessoal foi entendendo como é que isso ia andando e está baixando. E a tendência é entrar em baixa e voltar à normalidade da compra em supermercado, né? Alimentação. Mas teve impactos muito problemáticos, né? Na relação de, por exemplo, viagens. Ela foi lá para baixo, hotelaria, tudo jogado lá para baixo. Então, quem está nessa área de hotelarias e viagens só vai retomar mais ou menos do final para o começo do ano que vem. Então, a gente tem alguns segmentos, né, que a gente vai discutir mais para frente, que vão ter impactos maiores e menores com isso. Sempre alguém ganha e alguém perde nesses momentos. Mas a gente trabalha no SEI com alguns pilares que foram construídos por um cara chamado Bill Gross. Para você ter uma ideia do Bill Gross, ele foi o cara que encontrou a forma de rentabilidade, nada mais, nada menos do que a Google. A Google, quando era apenas um buscador,
Hoje a empresa é um pool de várias outras coisas. A marca Google está associada a muitos produtos, inclusive carros autônomos, inteligência artificial, uma série de produtos de ponta, né? A Google é uma das empresas de inovação no mundo de destaque, né? Compete ali com Microsoft, a própria Amazon e por aí vai, né? O que acontece? A Apple também, né? São concorrentes, embora hoje na pandemia estejam aliadas em alguns processos. O que é que o Bill Gross trouxe aqui? Para a sua empresa andar... Tinha alguém com o microfone aberto, acabei de desligar aqui. Para a sua empresa andar, você tem 3 pilares. O tempo da ideia, time e execução, aquilo que a gente falou, a ideia propriamente dita, um modelo de negócio e o financiamento, o dinheiro. Mas vamos lá. O que é esse tempo da ideia? Primeiro, as pessoas entendem a sua ideia está no tempo certo? Por exemplo, imagine a Uber funcionando aqui no Brasil em 2005, quando a internet estava chegando e nem se falava direito em internet móvel. Será que funcionaria nesse modelo de negócio? Então, será que as pessoas compreendem sua ideia empreendedora? Entrega. Quanto tempo você entrega resultado ao seu cliente? Vamos lá. Seu cliente buscou na sua empresa uma solução. Quanto tempo ele leva a isso? Porque esse tempo de entrega também faz ele buscar outro concorrente, né? Outra opção. O mercado está cheio de soluções. Por mais autêntico que nós pensamos que nós sejamos, existe no mercado solução. Pode ser que não tenha uma solução única. Talvez o meu processo seja, naquela região, naquele lugar ou momento, a única opção original. Mas o cliente consegue resolver o problema dele dividindo em várias soluções, né? Pode ser que não seja uma, mas uma série de soluções. A pessoa não fica parada. O cliente sempre busca resolver. Nem que ele resolva da pior forma, mas ele resolve. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente acha que a gente é a única resposta e, embora não tenha concorrente, mas o cliente resolve o problema dele. Conclusão. Quanto tempo eu jogo essa ideia no mercado? Né? Quanto tempo eu consigo realizar? Por mais empreendedores que nós sejamos, a gente sabe que existem barreiras burocráticas, sociais, para implementar empresas e negócios, né? Não vamos não vamos andar iludidos achando que tem uma ideia hoje e amanhã eu tenho uma empresa no mercado. Não é assim que funciona, infelizmente. Seria ótimo se fosse assim. Equipe e execução. Ter equipe não é fácil. Confiar nas pessoas não é a melhor característica de nós brasileiros. Nós desconfiamos muito até confiarmos em alguém. Deveria ser uma coisa mais fácil. E além de ter uma equipe que a gente confie, é interessante ter processos de execução bem delineado. As pessoas precisam entender como a empresa funciona e trabalhar junto. Então, confiar e conectar talentos é uma coisa que, na opinião do Bill Gross, é a segunda coisa mais importante. Vem antes da ideia. Então, o tempo da ideia, ter equipe e execução é mais importante do que a ideia propriamente dita. Ideia. Sua ideia hoje, principalmente vivendo nesse momento de isolamento e dessa pandemia, ela precisa cada vez mais ter propósito para conectar e aproximar pessoas. As pessoas reconhecem boas ideias quando elas têm impactos sociais positivos, né? Então, as pessoas não estão pensando em empresa só como lucro. Empresas que têm responsabilidade social, ambiental, elas começam a ter mais visibilidade. Não vou dizer que todo mundo da população brasileira valoriza as empresas assim. Não é isso, mas o número de pessoas que fazem isso está crescendo cada vez mais. E penúltima opção que o Bill Gross nos traz para refletir sobre como estruturar nossos negócios é ter um modelo de negócio. Ou seja, como é que funciona a cadeia toda? Desde que eu produzo o produto, como eu boto para vender, qual é o valor que eu entrego ao meu cliente, por que o cliente nos procura e qual o custo de tudo isso. Então, qual é o custo, quais são os processos e qual, no final, o lucro que eu tenho. Esse equilíbrio é muito interessante, você ter um modelo de negócio bem arrojado, mas você tem que entender o seguinte, o modelo de negócio nas empresas hoje, principalmente falando de startups, elas não são perenes, elas são modificadas. Então, cada vez mais eu tenho um modelo de negócio de mudanças contínuas. A gente vê empresas como a Uber, por exemplo.
A Uber já, eu não sei agora, que teve o processo de isolamento, mas já estava para ser lançado o cartão de crédito Uber. Teve o Uber Eats, então os negócios começam e vão procurando outros negócios dentro do negócio. A Google era assim também, era apenas um buscador. A gente tem a fintech brasileira Nubank, que era simplesmente um banco digital, mas hoje já faz empréstimos, né? Uma série de outras atividades, tem pontos de você pode acumular pontos, né? Aquele programa de fidelidades. Então, dentro do negócio, sempre há mudança. E o dinheiro, eu posso buscar financiamento, editais, ter outros produtos, por exemplo, secundários. Eu tenho um case bem legal. A gente fez numa Tech Week, né? É um evento de tecnologia que acontece em engenharia também, né? Na área de exatas aí do Unifavip, que foi bem interessante, que trouxemos um carro junto com uma startup que estava no SEI, que é o INPE, né? Instituto Marco Polo, que trouxe a Tuca Motors, uma empresa de Alagoas, né? Do estado de Alagoas, que inclusive o empresário era pernambucano e foi para Alagoas porque era o estado que dava incentivo fiscal para desenvolvimento de carro elétrico. Você vê que o cara que é empreendedor tem que ter mobilidade e visão, né? Não ter medo de sair do lugar, de sair da zona de conforto. O empreendedor tem um termo que usa-se muito nos Estados Unidos, é o termo do empreendedor barata, que é aquela startup resistente, sabe? O cara começa, e uma das startups baratas que nós conhecemos, um case de sucesso muito boa, é o Airbnb. É uma empresa que foi resistente, né? É o caso de 2 estudantes de design que não tinham perfil e eles resistiram. Eles venderam tudo, igual essa empresa de Alagoas, a Tuca Motors. Eles fizeram produtos secundários até chegar ao seu produto final. O que o Airbnb fez? Até cereal, gente. Para evento, a Airbnb vendia para poder concretizar o seu produto final, que era esse negócio de aluguel de um colchão, uma sala, e depois virou de ambientes, né? Como apartamentos e casas até, a Airbnb aluga. A Tuca Motors, para conseguir fazer os carros elétricos, tinha um problema. A compra dos airbags era por lote de 1 milhão. Então, eles mal conseguiam fazer 20 carros elétricos. Como é que eles iam comprar 1 milhão de airbags? Né? Lote mínimo era 1 milhão. Então, eles iam passar muito tempo, eles iam gastar um capital imenso e eles teriam muito pouco retorno ou teriam um tempo muito longo a retornar a compra desse 1 milhão de airbag. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, como é que se diz, motos elétricas, porque no caso das motos não precisavam de airbag. Então, eles construíram um período de modelos de produtos secundários até chegar no seu produto final. Então, essa sacada do dinheiro, uma coisa que a gente precisa discutir. Ela é importante, mas sem os outros elos, você não consegue chegar lá. Tudo bem aqui para você? Está indo tranquilo? Pode botar aí no chat. Outra dúvida também no chat interessante, todo mundo aqui é do Unifavip, tem gente de outros estados que te disparou esse material para outras IEs. Não sei se chegaram aqui. Beleza. Todo mundo Unifavip aí? Sou Unifavip. Vi aqui o José Rogério falando, sejam bem-vindos aí. Beleza. Então vamos seguir aqui. Massa. Uma coisa importante dentro dessa ideia de proximidade e empreendedorismo é pensar diferente. E a gente tem um insumo que de todos os outros insumos de uma empresa é um produto diferenciado, que é a criatividade. Por que nós falamos hoje muito de inovação e criatividade? A criatividade, você pode ter na empresa limite de recurso financeiro, vai ter com certeza. Limite de recurso físico, a empresa tem limites físicos e de espaço. Limite de recurso humano, mas não de criatividade. Vamos dizer assim, pode ser que você não tenha toda a criatividade do mundo, mas ela não se desgasta, né? A cada dia, se você entrar isso, você entender como pensar diferente, você vai colocar a criatividade como ponto fator de união das pessoas. O que a gente fala? A Apple tinha um slogan muito interessante, assim. Ela não colocava que era a melhor empresa de tal coisa, ou a única empresa. Ela só trabalhava com slogan
de que ela pensava diferente, que ela trazia algo diferente, ela não era igual às outras. E essa sacada é interessante porque você não precisa ser o melhor, você só precisa ser o diferente. E as pessoas que se identificam com esse valor vão buscar isso, né? E essa receita da criatividade é interessante porque ela minimiza custos. A gente tem um limite cada vez mais, gente, e com esse momento de isolamento social e na retomada pós-crise, a gente vai ter a necessidade de pessoas criativas que saibam se reinventar como pessoas nas empresas que trabalham e nos negócios que tocam. Essa reinvenção pós-crise, porque algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, elas vão passar, mas outras não. Por exemplo, a questão da segurança sanitária vai ser cada vez mais um valor. Você, quando chegar num restaurante ou numa empresa de alimentação ou circular no mercado, você vai querer ter a segurança de que você está num ambiente livre de doenças, sabe? Cada vez mais as pessoas vão buscar isso. Vai ficar mais claro nos negócios essa perspectiva da higiene sanitária. E talvez aconteça que as pessoas comecem a olhar isso com a ideia de selo, né? Você tem um selo também para questões sanitárias. Euzeni, né, passou uma dúvida aqui. Só uma dúvida: como serão lançados os PECs? A descrição falava para realizar a inscrição pelo portal, mas não tinha opção disponível. Beleza, dá um pause aqui só para explicar isso aí. Como a Júlia falou aqui, vai ter uma ata que você vai se inscrever e já vai dar sua presença. O que acontecia? A gente percebeu, e mais ainda nesse momento de isolamento, que a gente lançava os eventos na plataforma PEX, as pessoas se inscrevem, mas não vêm para o evento. Então a gente preferiu fazer a inscrição nesse momento, por enquanto, quando retomar as coisas presenciais, voltaremos a usar a plataforma PEX, mas a gente do SEI preferiu assim, sabe, Elzeni, ficou mais eficiente. Você está aqui, daqui a mais ou menos 40 minutos vai rodar a ata, e aí vocês podem já preencher ou capturar o link e preencher depois. Não se preocupe, tá bom? Ficou claro aí? Sejam bem-vindos. Então, só para confirmar a informação, daqui a pouco tem uma ata digital aí para todo mundo. Um abraço aí. E o que a gente está vendo aí? Dessa coisa da criatividade, pensar diferente e buscar proximidades pelas ferramentas digitais. Já que a proximidade física ela tem barreiras sanitárias e até de, como é que se diz, decretos governamentais, né? Limitando o contato físico de pessoas, nós precisamos de pessoas que resolvam problemas. Então, com criatividade e inovação, essas pessoas que pensam diferente vão resolver problemas. E existe uma série de problemas para ser resolvidos. A gente só consegue conectar e aproximar clientes às nossas empresas quando essa empresa resolve um problema. Às vezes as pessoas falam, não, mas as pessoas gostam da empresa porque a marca é maravilhosa. Beleza, esse é um conceito secundário. Mas as pessoas buscaram essas empresas e essas soluções porque elas resolveram o problema de alguém, né? Você vai entender que as empresas que vão estar melhor posicionadas e as pessoas que melhor estarão empregadas são as pessoas que resolvem os problemas das novas demandas. Antes do isolamento social, antes do coronavírus, nós falávamos muito de inovação e transformação digital, indústria 4.0. Nada disso apagou, mas se colocou um novo elemento na disputa. Como fazer toda essa transformação digital, como entregar algoritmos, empresas com análise de dados, né, o trabalho de BI, Business Intelligence, toda uma série de estrutura digital para empresas físicas. Eu não estou só falando empresas no mundo digital, mas empresas que, tipo a Starbucks. O que aconteceu com a Starbucks na China? Parece que teve uma pesquisa em Wuhan, onde a vida parece retomar nesse novo normal, com a Starbucks. A Starbucks tinha fechado todas as empresas e ela abriu, parece que foi entre 60% a 80% das empresas. Mas o movimento não é o mesmo. Diminuiu muito. E qual era o modelo de negócio, que acho que ainda né? Deve estar passando transformação da Starbucks. Era um lugar que você vivia ali, fazia seu negócio, tinha muita área para as pessoas ficarem lá e consumirem as coisas. Agora, com essa nova reorganização pós-Covid, as pessoas estão evitando ficar em ambientes. Então, as pessoas compram e levam.
Então, a gente está vendo que as pessoas parecem que estão redistribuindo ou redescobrindo uma coisa que antes estava sendo desvalorizada. O ambiente de casa como segurança e conforto. Então, as pessoas estão em live assistindo, né? Dentro de casa. Então, a gente está vendo no negócio como aproximar pessoas, mas as pessoas dentro das suas próprias casas. Né? Delivery, serviços que vêm por stream, seja ele Globoplay, Netflix, Amazon Prime. Então, uma série de entregas em casa. Então, começar a pensar, resolver negócio dentro dessa nova demanda que envolve agora uma questão importante: segurança sanitária. E as pessoas redescobrindo a casa como um lugar de vida, de trabalho, de estudo. Vocês estão aí numa atividade do SEI de empreendedorismo, cada um em sua casa. Nós temos agora na sala 71 pessoas, cada um na sua casa, né, recebendo conteúdo aí proporcionado pela Aqua Júnior. Então, razões para buscar inovação, buscar inovar pelas mídias digitais. Como aproximar essas pessoas usando mídias digitais? É interessante porque a internet ela é algo que acontece em 1969. Né? A internet aí tem mais de 60 anos, fez isso ano passado, setembro do ano passado. Há 60 anos a internet está aí. Em 1995, a internet chega no Brasil. Mas primeiro para as universidades, pouca gente tinha internet em 95. A gente vai lembrar mais da internet a partir de 2005, que é na época também que surge os smartphones, as conexões mais rápidas, né? Então, uma série de coisas que não são recentes, nem startup é uma coisa dos anos 70, né? Mas que começam a ser cada vez mais familiar. E com esse salto que teve, dessa questão obrigatória do isolamento e do isolamento, né, social, o que aconteceu? As pessoas foram obrigadas a usar mais os meios digitais. A gente está vendo aí filas e filas, o pessoal tentando chegar num benefício importante, né, daquela ajuda de R$ 600, filas na caixa, e as pessoas que não tinham acesso, porque a gente sabe que há isso, a gente pensa que o mundo é como nós privilegiados somos, né? Todo mundo tem acesso à internet, sabe que é um computador, consegue navegar, mas a maioria das populações ainda tem um fosso danado. Existe uma exclusão digital muito grande de vários aspectos. Por mais que as pessoas tenham celular, mas a gente vê o número de celular que é mais do que a população brasileira. Mas existem pessoas que não têm acesso a isso. E quando tem acesso, tem conexões lentas. Então a gente tem uma exclusão digital que envolve acesso à tecnologia e conectividade. E a gente precisa chegar nessas pessoas. Criar negócios que incluam mais. A gente fala muito do sistema B, que é o sistema de beneficiamento, que pensa nas pessoas. Então, cada vez mais a gente vê, e essa situação de isolamento trouxe esse valor muito importante, que é o valor da vida do outro. Como essa crise sanitária fez a gente perceber uma coisa muito clara: estamos conectados. Se uma pessoa ficar doente, ela me contamina também. Se a empresa pequena quebrar, quebra a minha, que é grande também. Então, o sistema está conectado, né? Só não vinha quem não queria. Aí chega uma situação dessa para jogar na cara da gente como nós somos conectados e precisamos cada vez mais nos conectar. Então, já que falamos de pensar diferente, necessidade de aproximação, vamos tentar recomeçar para pensar modelos de negócio nessa perspectiva. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí no chat. De qual dessas figuras aí, a letra C, a letra E, a letra I, ela diz mais sobre o empreendedor? Como é que o empreendedor deve encontrar uma ideia? A letra E, a letra C ou a letra I? Fique à vontade aí, pode jogar no bate-papo. Todas elas. Esse é o... Quem foi que colocou aqui, que subiu? Foi Lucy Cleiton. Tudo bom, Lucy Cleiton? Seja bem-vindo aí. Algumas pessoas botaram Natiele deu risada aqui. Dulce botou letra C, né? Botaram de novo, João também. Beleza.
Vamos lá. E aí, alguém quer abrir o microfone para defender a letra aí? Parece que a E foi a mais cotada aí. Teve gente que colocou C também. Ninguém botou I, velho. Pô, tá, o Lucy Clayton botou aqui que primeiro é preciso um lugar para refletir, pensar e colocar sua ideia em prática. Depois de pensar, terá que executar, né? E assim no futuro almejar o que sonhou, né? Legal, legal perspectiva. Empreendedorismo não tem nada errado, né? Aí alguém botou aqui, ó. Grazielma, né? Botou que letra E é uma tela em branca. Kaique, eu coloquei. Kaique colocou o quê, Kaique? Que eu não vi mais lá pra cima. Ah, botou I. Tá. Vi ali agora. Beleza. E para desenvolver. Beleza. Vamos lá. Vamos pensar cada cenário aqui. Obrigado pela interação aí. Foi massa. Vamos lá. Por que letra I? Claro que o Nos Clayton botou uma coisa bem legal ali, que foi a questão de conectou tudo aí, né? Então, na verdade, ele tem o perfil das pessoas que encorajam a união dos participantes na equipe. Ele tiver numa empresa, ele vai conectar tudo. Ele nunca vai discordar, vai sempre trazer. É legal. Essa pessoa que tem a capacidade de colaborar, né? Tanto doar a ideia, mas também de fazer as pessoas se conectar. Muito importante aí na equipe para a execução. Ficou claro o seu perfil aí de membro de uma empresa. Espero que os seus colegas da empresa aí digam que sim. Mas vamos lá. Desculpa, vamos começar pelo I. Qual é o problema do I no início? Então, minha pergunta é sobre o início de um empreendimento. Começar um empreendimento, né? Se a gente começasse o processo por um negócio, uma ideia inacabada, a gente não sabe o que foi colocado aqui. É muito arriscado para o empreendedor continuar projeto dos outros. Não é que não se possa fazer isso, não confundam isso. Mas ela começa a necessitar de várias informações para que você consiga empreender de forma segura. Porque, principalmente no início do empreendimento, o empreendedor tem que estar muito apropriado da sua ideia, né? Ele tem que fazer parte daquilo. Então, na verdade, isso aqui é a cara de quem é investidor. Poxa, eu encontrei uma startup ali que eu estou vendo que ela está se desenvolvendo. Ela já não é um chão, né? Já não é um mato ali. O cara está estruturando, ele tem futuro. Então, eu vou investir. Então, na verdade, a letra I tem a cara de quem é investidor. Tá? Não é à toa que está o Izinho ali do lado. É até para eu lembrar da fila aqui. O C já é muito caro para o empreendedor. Encontrar um negócio robusto e acabado é excelente, mas ele tem a cara do consumidor. Porque o empreendedor, gente, vamos pensar na gente como empreendedor. Temos dinheiro? Dá para comprar uma ideia pronta? Não dá. Então a gente tem limite de recursos. Nós temos muita simpatia, por isso que a gente conecta pessoas. Isso é legal, né? Então a gente encontra pessoas legais para formar a equipe com a gente e levar esse negócio à frente. Então o empreendedor precisa vislumbrar o terreno. Não é que as outras ideias estão erradas, né? Mas é que o empreendedor precisa encontrar o chão onde ele está, sabe? Porque tudo isso aqui vai estar na cabeça dele, porque ele vai projetar naquele ambiente, ele vai construir, ele vai ver a ideia dele. O final que foi dito foi bem legal lá na frase. Ele vai vislumbrar, né, o futuro dele. Então, o grande problema é que alguém já botou aqui que você arrasa, Lucy Clayton. Acho que foi a presidente, não foi? Mas o voto da presidente é ótimo. Então, essa é a diferença, gente. Não é que aquelas ideias são ruins, mas para o empreendedor, já que a gente não tem recurso, quanto mais do zero, alguém botou até isso, papel em branco, tiver, você vai construir essas coisas, sabe? Você vai chegar até o C. Né? E não é à toa que tem aqui o SEI, que é seu parceiro nessa construção aí. Olha só, onde começou a Harley-Davidson, onde começou a Walt Disney, né? Eu aconselho demais, gente, vocês assistir o filme Disney, não, Walter, antes de Mickey, que é a história
do Walt Disney. Claro que, como tudo no mundo de Disney, deve ter fantasias naquela história ali. Mas ele é interessante porque mostra que um cara rico como ele já chegou a... Não estou falando que vocês vão fazer isso, mas chegou a um nível de fosso de vida, né? Que foi ter que comer comida com rato no lixo. Mas veja que barata, que cara que não desistia da sua ideia. Não precisam fazer isso. Espero que ninguém passe por isso. Mas ir para uma ideia e levar à frente. Fez essa marca que é hoje a Disney, que comprou a Marvel, que comprou os Simpsons. Não é? Que marca é essa, né? Disney. Quantos anos tem a Disney e continua uma marca pujante, que sabe se reinventar, sabe? Então, isso é importante demais. Alguém coloca aqui no bate-papo aqui, deixa eu pegar. É Lúcio Cleito. Lúcio Cleito, você pode abrir o microfone, meu amigo, não tem problema nenhum. Uma coisa interessante de Walt Disney é que por causa de um filme, né, o Caldeirão, o Caldeirão Mágico, eles quase iam falir, e é verdade mesmo. E várias outras coisas, Lucy Clayton, eles venderam. Primeiro, é interessante demais o filme, antes de eu ir para a segunda parte aqui. Eles vendiam sem saber calcular o lucro, né? O irmão dele advertiu isso, que ele vendeu, estava feliz que tinha vendido tudo, o filme todo, e não tinha calculado a margem de lucro. Eu estava vendo um cara do Sebrae falando que o empreendedor ele precisa ser um bom gestor, um bom vendedor e um bom comunicador. E é muito difícil você ter todas essas três habilidades numa pessoa só. Por isso que a equipe é importante. Ele era um cara genial, criativo de ideia, não existia, mas ele era péssimo de finanças. Se não fosse o irmão dele, ele teria muito problema. E a questão de ser um bom comunicador, né? Pessoas que saibam falar. Às vezes a gente não tem essa capacidade e, inclusive, a gente é desencorajado a falar bem da gente, né? A gente está... Aí tem aquelas pessoas que sabem falar bem delas e se vendem. Uma dessas histórias bem-sucedida é a do Steve Jobs. Steve Jobs não era um bom programador. Ele tinha várias limitações, mas ele soube fazer barulho e soube controlar o negócio dele e ele virou a marca da Apple, né? Embora o gênio lá do coisa era o Steve Wozniak, que é o Ozzy, né? Se você assistir a história do filme, você vai ver que era ele que, aos 13 anos, já fazia processos de invasão por telefone, já criava rádio, já tinha um bom conhecimento de programação e eletrônica, tanto é que ele foi funcionário da HP. O Ozzy ele foi funcionário da HP ao mesmo tempo que ele tocava o negócio dele na Apple. Quando ele sentiu que os dois barcos ficaram lado a lado, ele escolheu certo, né? Pela Apple. Deixa eu terminar a frase aqui do nosso amigo e vamos seguir. Para a gente ter noção do quão negativo pode ser uma ideia mais executada. Sim, é verdade. Tem empresas que quebram, gente, ideias muito boas, porque não sabe se renovar. Vou falar um caso aqui da Kodak e da Polaroid. Essas duas empresas, a Kodak, gente, teve uma época que ela dominou todo o mercado de fotografia do mundo. Não existia outra empresa, era a grande empresa. Mas dentro do laboratório da Kodak, de inovação, surgiu as câmeras digitais. Mas a empresa não percebia a inovação daquilo. Achou que as pessoas sempre queriam a foto na mão. Quem é que vai querer álbuns de família, álbuns de fotografia de pessoas em fotos digitais? Isso não tem futuro. Pensou-se errado. Uma má ideia, mal executada. E a fotografia digital está em todos os lugares. E a gente imprime hoje só momentos, né? Raros momentos a gente vai imprimir a foto física. Cláudio também coloca aqui, a comunicação, sem dúvida alguma, é a melhor ferramenta, seja em qualquer âmbito ou cenário econômico. Com certeza. E hoje, Cláudio, o que se espera das empresas é comunicar valores de impacto social. A gente está vendo várias marcas se juntar. Eu nunca tinha visto isso, né? Bancos que geralmente são concorrentes. A Google e a Apple estão juntos também em processo. Empresas estão se juntando, empresas concorrentes, para passar uma mensagem, fazer trabalho juntos para distribuir EPI, material de segurança, mandar uma mensagem para o seu consumidor. A gente está falando que nesse momento as empresas estão mais preocupadas em passar essa fase, sobreviver, né, do que lucrar.
Esse é um ponto importante, sabe? Então, a gente está passando uma mensagem que primeiro presenteie, né? Give first. Antes de você pensar em vendas, nesse momento agora, é criar algo positivo, né? E essa mensagem precisa ser transmitida. A galera se empolgou aqui no chat, né? Já não querem mais que eu fale. Deixa eu seguir aqui. O Lucy Clayton volta aqui. Não é à toa que a falta de comunicação é uma das principais... Deixa eu ver que subiu aqui no chat. Principais causas de prejuízo dentro da empresa. Sim. A gente vai falar de outras comunicações. Não é só comunicar com o público, mas isso que ele falou. Comunicação dentro das empresas e essa falta de conectividade. Vitor Salles coloca também, ó. E eles foram pioneiros na fotografia digital. Sim, é incrível. E isso na história, se a gente estudasse mais história, a gente via que isso acontece muito. O relógio digital nasceu, gente, na Suíça, onde fazia os melhores relógios, né, analógicos. E ninguém acreditava que aquele negócio do quartzo pudesse substituir essa coisa da primosidade de fazer as engrenagens do relógio. As pessoas iam gostar daquele relógio para sempre. Essa visão equivocada fez com que os japoneses não estavam nem aí para esse negócio de relógio mecânico e não tinha nenhum apego, porque às vezes a gente fica muito apegado, gente, a nossa ideia, nosso modelo de negócio. Puxa, minha empresa sempre foi assim, sempre foi desse jeito, mas os tempos mudam e as necessidades de mercado são outras. Então, os japoneses se apropriaram de uma coisa que nasceu como é que se diz? Que nasceu na Suíça e fizeram os relógios digitais. A Kodak criou a fotografia digital e não soube se apropriar. A Xerox, se você assistiu um filme sobre Piratas do Vale do Silício, que fala a história da Microsoft e da Apple, a Xerox, a empresa, né, de fotocopiadora, inventou no seu laboratório, gente, o mouse. Um dos momentos que foi a chave de mudança da interação, porque tudo era feito no teclado. Se não fosse o mouse, vários dos consumidores hoje não teriam acesso, porque tudo era no código digitado. E elas não viram, não acreditavam, ainda deram risada do nome do periférico. E a Apple foi lá e pegou a ideia, né? E foi o grande, como é que se diz, trunfo para poder lançar os Macintosh, né? Ter um mouse, era um dispositivo periférico que lhe dava liberdade do cursor em tela, né? Mudou tudo aquilo lá, né? Bombardearam aqui Tá, quem chegou aqui, sim, fotografia digital, Cláudio aqui. Cláudio coloca aqui que atualmente, por isso, a necessidade da comunicação entre os departamentos ou repartições da empresa. Sim, não só comunicação, mas endomarketing também, né? Tem que criar valor dentro da empresa. A gente tem que comunicar valor. As pessoas que estão na nossa empresa têm que ter sintonia e acreditar na empresa mesmo, né? Ter orgulho de fazer parte de uma empresa. Porque senão elas estão ali momentaneamente. E logo, logo elas vão embora, né? Vão contribuir pouco e vão embora. Então a gente tem que ter pessoas dentro da empresa que acreditem na empresa, sabe? Lucy Clayton coloca aqui, outro ponto importante da inovação é que ela pode garantir que o negócio perdure no mercado. Olha o caso do Orkut. Acabou tão inovando e o resultado. É verdade, a gente precisa se reinventar. Um modelo de negócio não garante, né, o sucesso para frente. A gente precisa dessa renovação. E Leandra fala, show, desenvolvemos um material sobre essa empresa. Não, vocês desenvolveram, Leandra, um material sobre essas empresas que faliram? O outro está dando uma sugestão para a gente desenvolver. Beleza? Então, vou voltar aqui para os slides. Valeu pela interação no chat e vamos continuar. Sim, depois eu quero ter acesso. Muito legal. É interessante. Eu acho que o melhor aprendizado em empreendedorismo é aprender com os feedbacks de cliente. Mas também tem um outro lado muito valioso, que é aprender com o erro dos outros, sabe? É mais barato para a empresa aprender com o erro dos outros. Tá? Errar pode valer a vida da empresa de vocês. Aqui tem a Apple também, né? A Google, a Amazon. Olha como essas empresas começaram, né? Às vezes começaram muito pequeno como vocês. E, como eu falei, como empreendedor, as pessoas veem uma canoa e não conseguem imaginar que aquela canoa vai chegar a ser um transatlântico. E por isso não embarcam. As pessoas estão acostumadas a embarcar quando a gente viu aquela fotozinha da casa na letra C, né? No último momento.
No último momento eu não quero mais, porque eu já sou consolidado. Eu quero pessoas que estejam comigo quando a empresa está ali no C. Vou querer também apoio quando estiver no I, né? Quando está ali se estruturando. Mas essas pessoas que chegam depois, elas já não são donos da empresa, né? Elas são membros, são colaboradores. Então, cada etapa de quando você chega na empresa, lhe dá a posição nela. A questão da Apple aí, tem até um filme muito legal, O Círculo, que faz uma crítica à Apple, à Google, essas empresas todas de tecnologia, com o Tom Hanks, que mostra que também esses novos modelos de negócio, eles também são, às vezes, aprisionadores. E aqui, uma empresa como a Amazon. Fala duas coisas importantes sobre a Amazon. Jeff Bezos, ele não era pobre, ele era um homem muito bem sucedido no negócio, deixou um emprego muito bom para tocar uma empresa, assustou os familiares dele e ele testou o modelo de negócio dele. Olha que departamento de distribuição, olha que setor, né? Complexo. E tem um que é muito mais tecnológico, que é só com robôs. Viu? Aí você está vendo pessoas trabalhando, mas tem um setor do departamento da Amazon que é todo automatizado. Esse aí já é uma foto um pouco antiga. Mas ele começou, ele pegou uma porta e botou, porque nem mesa tinha, não porque ele não tinha recurso, mas botou uma mesa, botou uma porta, fez de mesa para testar o modelo de negócio de distribuição. As primeiras pessoas que compraram a ação da Amazon eram os parentes dele, que um ano depois estavam milionários. Então, não existe receita de como começar e chegar no modelo desse. O que a pessoa precisa ter é persistência, testar modelo, encontrar as pessoas certas, né? Toda aquela ideia que a gente colocou dos 5 pilares lá do Bill Gross, né? Minha ideia está no tempo certo. Eu tenho uma equipe, tem modelos de execução, eu tenho um propósito, eu tenho um modelo de negócio que está rendendo e é sustentável, e aí eu vou buscar esse financiamento. O cara foi lá e pediu dinheiro à família. Vendeu ações não para o mercado, ele vendeu para os familiares dele. Né? Que coisa fantástica. E aí vocês têm na Unifavip um ambiente para a gente pensar isso. Eu sei que a gente está no isolamento social e a gente está vendo ideias aqui, o próprio pessoal da Aquajune está querendo abrir reuniões online. Temos 83 pessoas aqui na sala. Caiu um agora, 82 agora. Eu não sei se todo mundo conhece o SEI, participa das atividades do SEI, e a gente está querendo lançar plataformas online agora, para que a gente possa fazer essa orientação remota. Você marcar com uma equipe, uma dupla, a gente trazer essa possibilidade de você montar negócios agora, já se preparando para quando voltar, pôr a mão na massa, né? Não ficar parado porque estamos isolados. Então, um pouco dessa ideia da proximidade digital é também fazer o SEI rodar. A gente tem aí a Aquajune, uma foto aí histórica, o pessoal aí fazendo seleção. Não sei quantos ficaram na empresa. A gente está vivendo um momento também muito legal, que é a questão do empoderamento das mulheres. A maioria das empresas bem-sucedidas do SEI são lideradas por mulheres. E a gente está vendo que essa pegada de startup também está na mão delas. É interessante porque duas coisas que estão muito legais hoje, gente, e precisam ser valorizadas e vistas como tendência. Mulheres liderando empresas e negócios, e empresas e negócios que têm impacto social, sustentabilidade. E agora a gente fala dessa coisa da segurança sanitária. Né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque isso não é à toa. E a gente, quando pega os números do Unifavip, a gente vê que condiz com isso. Essa é uma startup, vocês viram, a Aquajúnior é uma empresa júnior, e aqui é uma startup da Letícia, a Finger, muito envolvida com o pessoal do Porto Digital, e a tendência é essa, não precisa só no SEI fazer empresa júnior, mas se você tem uma dupla ou um negócio familiar, quer transformar ele, a gente está aqui para ajudar. Né? E também no SEI a gente tem imersões, isso aqui foi o processo do Summer, que acabou sendo suspenso, gente, por causa da pandemia, mas a gente também apoia projetos, entrada em editais. A gente participou, eu participei, né,
do Centelha, que foi muito interessante, e essa tecnologia do Centelha a gente vai trazer. Participei de algumas imersões, a gente foi finalista do Centelha, não sei se vocês sabem, das 50 melhores ideias de Pernambuco. A gente ficou lá com o projeto empreendedor na sala de aula, fazer a sala de aula mais empreendedora, sabe? Então, estamos aí. Se você quiser precisar de um parceiro, o SEI é esse parceiro para ajudar você a conectar com pessoas legais como Armazém da Criatividade. A gente tem o apoio do Sebrae também. A gente tinha todo um planejamento que a gente vai ver como vai retomar ele remotamente com o Sebrae. Assim que acabar essa reunião, já vou mandar mensagem para o Sebrae para ver como a gente vai retomar. E também, perto do Unifavip, tem um coworking muito legal, que é o Cowork Realiza, que o Matheus Ferraz sempre está parceiro da gente. Então, o SEI, esse network que vai conectar você com pessoas legais aqui em Pernambuco, sabe? E aí, pensando modelos de empresas que são próximas, assim, né? Onde não precisa ter, gente, aquele rigor formal, né? Fichário, mesa com computador, todo mundo na sua bancada. Toda aquela estrutura que a gente está acostumado naqueles filmes americanos, né? A gente pode ver que a empresa pode ser assim. E isso aqui é uma sala de reunião, né? Claro que é falando de Google, né? Não está falando de qualquer empresa. Mas não é algo que a gente não possa fazer. Talvez você não possa ter uma geladeira dessa cheia de comida, mas a gente precisa ter ambientes mais confortáveis e menos rigor, né? A gente acreditou que a forma, né? Como a empresa é rigorosa, as pessoas se vestem de paletó e tudo mais, isso seria uma imagem de sucesso e vem quebrando um pouco. Outro filme legal para vocês assistirem é Os Estagiários do Google, e aquele filme que é sobre um negócio medida certa, liderado por uma mulher, que se chama Um Senhor Estagiário, né? Que é com Robert De Niro. Bem interessante o filme. E Anne Hathaway, né? Outras formas, isso lembra um pouco o Armazém da Criatividade, né? Vocês estão vendo aqui as espadas Jedi aqui no telhado. Então, ambientes confortáveis, onde jogo, videogame estão nessas empresas. Sim, Virginia, esse filme é muito bom, é muito inspirador, né? Que a gente está acostumado com empresas muito tradicionais, e a gente vê hoje empresas toda misturada, né? Os ambientes, todo mundo ali misturado, sem os departamentos muito isolados, porque a gente precisa de conectar pessoas. Então, existem muitos filmes legais aí para nos inspirar, sabe? Star Wars é sempre massa mesmo, Cláudio. Eu sou da época dos anos 70, né? Sou do final dos anos 70. Então, assisti quase todos os filmes. Só não assisti esse último agora, mas eu vou assistir. Deixe chegar, eu vou conseguir assistir. Doido para ver o último episódio. Muita coisa da cultura geek, né? Essa cultura popular, desculpa, a cultura pop, né? Não popular, cultura pop. E ambientes de empresas como essa. Quem sabe qual startup vai chegar no SEI vai ser uma startup dessa, né? Quem sabe a gente não monta o SEI desse jeito aí, um dia para fazer reunião, né? Então, a gente precisa quebrar paradigmas e trazer essa criatividade toda para fora, gente. Vocês são as pessoas corretas, no lugar certo, para transformar. Ninguém quer que vocês copiem pessoas, copiem empresas. A gente precisa que de vocês nasça processo que podem dar errado, não tenham medo de errar, mas saibam aprender com esses erros e corrigir rapidamente naquele estilo que eu falei, barata de sobrevivência. Como a gente viu a história do Walt Disney e de grandes negócios. A Apple mesmo tem muitos fracassos. A história do filme Piratas do Vale do Silício, que é uma época que o Steve Jobs se desespera, que ele tentava vender as coisas e não conseguia. E quase ele vendeu a empresa para a IBM. Só que aí o negócio deu errado, a apresentação foi toda errada e foi a sorte dele. Esse erro foi a sorte deles. É exatamente esse filme aí, Maria. Piratas, exatamente. Piratas do Vale do Silício, né? Que é de Steve Jobs e Bill Gates. É duas histórias, como eles se cruzaram, né? E teve uma época que o Bill Gates, acho que até hoje é acionista da Apple. Eles brigavam, mas os negócios eram interligados. Outro caso de quase insucesso, né? Foi quando a Google quase foi vendida para a Yahoo. Quando a Google nasceu, as pessoas pensavam assim, pô, mais o buscador, já tinha a Excise, já tinha a Yahoo,
entre outros. E aí a Google surge com a proposta de algoritmo que conseguia fazer um cálculo rápido de pontos. Qual era o ponto? Quanto mais link tinham no site, isso dizia que aquele site tinha uma relevância mais do que os outros. Essa ideia simples, claro que o algoritmo é mais complexo, né? Mas a ideia é muito simples, foi o que fez toda a diferença. E chegou um momento que a Yahoo fez uma oferta. Na verdade, houve uma reunião de oferta da Google para a Yahoo, e a Yahoo achou que não precisava, que a ideia era muito simples e eles poderiam fazer aquilo. Foi o que não aconteceu e, graças a Deus, não foi comprada. E a Yahoo hoje é uma empresa que está à venda, e a Google não, e já tentou ser vendida e cada vez mais o preço dela cai, né? Cada ano que passa, cai. Ainda bem que isso não aconteceu, exatamente. Porque, inclusive, na busca, se você entrar no Yahoo, ela é cheia de propaganda. E o que a Google menos queria era essa forma, não que a Google era contra a publicidade na Google, mas essa fosse uma publicidade, como eles mesmos chamavam, webificada, né? Eles falavam muito dessa palavra na época, web. Então, eles não queriam banners e poluindo o site, sabe? Ele entendia que os usuários dele, por isso que é importante aprender com o cliente, iam naquela página porque ela era limpa. E ela criou aquela coisa dos links patrocinados, né? Quando você faz a busca, ele entra no mesmo formato da busca e vem primeiro os links patrocinados. Sigamos aqui. Deixa eu fechar aqui o chat rapidinho. Eita, danado. O estagiário botou acento aqui, ó. Não existe esse acento não, viu? Perdão aí. Uma nova proximidade. Perdão, viu, gente? Uma nova proximidade. A gente foi estagiário. Estagiário é fogo, velho. A gente tem uma nova proximidade que ela é baseada numa ideia de maturidade digital. O que é essa maturidade digital? A gente percebeu que cada vez mais não é só pela questão de limite de recurso ou dinheiro, mas as empresas precisam buscar cada vez mais uma forma de ter o retorno das suas empresas mais rápido. E a web acabou sendo uma forma mais barata de fazer processo. Por exemplo, se o cara precisasse antes, vamos pensar antes na internet, para fazer um pedido de pizza, ou eu ligava por telefone, a ligação é paga, vocês sabem disso. E graças a Deus no WhatsApp, se tiver conexão, você não paga, é isso que vem quebrando um pouco. Você tem que ligar para alguém cada vez menos, né? Ou ir lá, quer dizer, você ia ter deslocamento, gastar combustível, ou transporte, ou ir andando, gastar tempo, minimamente, ou sola de sapato, como o pessoal fala, tá gastando sapato. E chegar lá no balcão, no birô da pizzaria, fazer o pedido. Se você comer no local, beleza. Não vai sujar seus pratos. Mas se você pegar e voltar para casa, você ainda tem um transporte de volta, vai sujar talher na sua casa, uma série de coisas. E fora o tempo. Então, eu posso reduzir esse processo todo com um site, tendo menus, e inclusive para a empresa eu posso criar pratos do dia para dar opções, porque o que é que existe no prato do dia no restaurante? É uma grande saída para insumo. Às vezes o restaurante está com muito insumo e vai perder, ele faz a promoção do dia para gastar aquilo lá, né? Então, posso botar no site essa opção, porque eu tenho muito insumo, eu quero gastar, quero que o pessoal use para poder não perder aquele insumo. E as pessoas no próprio site e depois no app agora, né, podem fazer esse pedido e vão receber nas suas casas. Eu posso reduzir atendimento. A gente vê que algumas empresas já não têm o atendimento físico. Você chega lá no totem e faz os pedidos. Tem empresas que você pede pelo site, você já tem um local separado, não é nem um drive-thru, um lugar separado para pegar produtos online. Então, essa maturidade de conectar o seu negócio físico às redes digitais, ele é muito importante porque, como é que se diz? Ele permite que a empresa use de forma com eficiência todos os recursos digitais para a melhoria da sua empresa. Isso ia demorar um tempão. As empresas entendiam isso, que daqui a 5 anos, 10 anos. Mas quando veio o isolamento, eu precisei rapidamente ter essa maturidade. Foi o desafio de sobrevivência.
e gerar uma nova proximidade a partir das mídias digitais. Então, o que é que a gente fala hoje para o estudante que as empresas precisam entender? É preciso aprender e estudar ao mesmo tempo. Eu não tinha como, pô, vou fazer um curso de maturidade digital para botar minha empresa digital agora. Daqui que acabasse meu curso, se eu tivesse certificado disso, acabou a pandemia, acabei com minha empresa também. Então eu precisava jogar isso ao mesmo tempo que eu ia olhando na rede o que é que eu precisava fazer, testando modelos. O WhatsApp foi uma boa solução. Muitas empresas já trabalhavam com isso, muitos restaurantes, né? Muita gente já estava vendendo no Instagram, mas os outros que não estavam ou iam pensar em fazer isso, teve que fazer rapidamente. E sempre está se reinventando. Esse é o ponto. A gente, mesmo com a Covid, mesmo depois dela, essa máxima, que já era uma coisa que já estava se estruturando com uma habilidade de sobrevivência, porque a gente falava de ter um mindset, né, mais, como é que se diz, mais flexível, que é, na verdade, aprender a estudar ao mesmo tempo e estar sempre reinventando. Agora, começou a virar obrigação. Se eu quero manter minha empresa e o meu negócio, eu preciso fazer isso, ter essa maturidade. E o que eu preciso nas empresas hoje para que elas toquem essa maturidade digital para gerar proximidade com essas pessoas? Primeiro, toda empresa precisa ter talento, né? E o que é, na verdade, esse talento aí? Eu preciso de pessoas que tenham habilidade, né? Isso eu não duvido que a empresa de vocês tenham, pessoas habilidosas. Outro ponto interessante é ter foco, né? Então, eu preciso de pessoas talentosas, com habilidade, e aí vou aproveitar em talento e botar duas coisas importantes, além de habilidade, que é chave. Ética. Pessoas que não têm ética, gente, não vale a pena estar junto na empresa. Cada vez já vi empresas que quebram por questões éticas, sabe? Bons talentos, mas sem ética, não vai. Outra coisa também, persistência. Aquele espírito barata que eu falei. Então, talento a gente podia definir aqui. Pessoas talentos são pessoas habilidosas, com ética e têm persistência. Ter foco. Uma empresa sem foco é um problema. Porque todo mundo na empresa tem um objetivo da empresa crescer. Eu não acho que ninguém que entre numa empresa, seja ela júnior ou startup, ou empresa normal, quer que a empresa quebre, né? Mas só que o foco não é necessariamente ter o mesmo objetivo, que isso já é bom. Mas eu preciso compartilhar das mesmas estratégias para chegar a esse objetivo. Por isso que as pessoas brigam na empresa. Porque elas têm o mesmo objetivo, fazer a empresa crescer, resolver tal problema, mas a forma como elas fazem, as estratégias que elas encontram para resolver, é o que gera conflito em empresas. Outra coisa que às vezes eu vejo as empresas não deixando claro são métricas, né? Quais são os objetivos que nós temos? Nós vamos começar ali com o terreno em branco, né? O papel em branco. Vamos chegar às bases da empresa, até construir o alicerce. Quais são as etapas? Então, todo mundo na empresa precisa estar na mesma página, no mesmo movimento. Porque se não tiver os objetivos claros, as pessoas não sabem se tem condições de continuar no negócio e qual é a próxima etapa, né? E uma coisa importante é ter visibilidade de obstáculo. Todo negócio, toda relação, ela tem obstáculos. Se eu não visualizo bem quais são, aí que vem os problemas. Então, não tenham medo de ver os problemas da empresa. Então, esse aconselhamento ajuda você a gerar uma maturidade rápida. Será que todos os meus funcionários têm habilidades para estar no digital? Se não tem, vamos fazer treinamento. Tem ética para isso? É persistente? Porque eu vejo muitos blogueiros e influência dando receita, né? Você vai crescer os seguidores no Instagram fazendo isso. Todo mundo faz a receita que ele fez. Dá certo com todo mundo, só não dá certo com você. Porque essas receitas, no instante, elas somem. Então, precisa criar receita toda hora. Hoje, o indivíduo, quando percebe que entrou numa peça publicitária, eles fogem rapidamente. Então, compartilhar métricas, ter foco e ter visibilidade de obstáculo para gerar essa maturidade. E aí eu gosto desse livro também, além do livro do Thiago Matos, que é o Livros Originais, é do Adam Grant. Adam Grant é um professor de administração da Pensilvânia, que ele conta a história de uma empresa
Eu acho que é o Warby Parker. É a primeira empresa que vendeu óculos de grau pela internet. E os caras não eram do segmento e não tinham tempo, eles trabalhavam. E esse professor, ele conta que isso era um falso positivo. Por que isso? Porque ele acreditava, desculpa, falso negativo. Ele acreditava o tempo todo que esses caras não iam conseguir tocar essa empresa. Mas no fim eles conseguiram. E ele se arrepende até hoje porque não investiu nessa empresa. Diferente dos professores aqui no Brasil, esses professores lá têm condições de investir no negócio dos alunos. Eu gostaria muito de investir no negócio de vocês, de fazer investimentos anjos. Um dia a gente chega lá. E ele fala disso. Existem dois caminhos para a realização: conformismo e originalidade. Às vezes a gente fica muito conformista, né? Ah, vamos fazer uma empresa júnior dessa forma, vamos fazer uma startup assim porque fulano fez. Não, a gente precisa ser original, porque o que está feito só vai gerar uma fila de pessoas que fazem daquela mesma forma. E eu vou ter a mesma solução sempre. Se todo mundo é igual, o que vai diferenciar? Preço. E preço é uma coisa que cai. Se eu vivo pelo preço, quem ganha pelo preço, morre pelo preço. Se todo dia você precisa baixar o preço para ganhar do seu concorrente, você vai morrer pelo preço. Conformismo significa seguir a multidão, percorrendo os caminhos convencionais e mantendo o status quo. Se você é conformista, você só vai manter o que está aí. E pior, você está cavando a sua própria cova como empreendedor. Sabe? A originalidade é tomar o caminho menos trilhado, defendendo um conjunto de ideias novas que contrariam o pensamento corrente, como o que no final resultam em algo melhor. A gente precisa ser original, vai quebrar a cara, as pessoas não vão entender a princípio, e a gente vai ter criatividade para ensinar essas pessoas como esses negócios vão funcionar. Antes de dar prosseguimento aqui, deixa eu ver, já deu 1 hora, não foi, que nós estamos aqui? Eu vou fazer o seguinte, antes de passar essa parte, já eu vou finalizar, eu vou passar uma ata como é que se diz, aqui no chat de vocês. Deixa eu abrir o chat, vou passar uma ata e vou passar 2 convites aqui, tá? Rapidinho, deixa eu pegar aqui. Fiquem aí que eu vou pegar aqui na outra página, eu congelei a página aí para vocês. Ó, tá no chat aí, é o segundo, gente, que sai uma barrinha aí no final que não tem nada a ver. Se você copiar no seu browser, quem tá no celular, acho que aparece o link. Quem não tá no celular, vai ter que copiar no browser. Essa é a inscrição e já é a ata do evento. Deixa eu passar ela novamente, tá? Eu acho que tá chegando mais gente aí na sala. E eu também vou passar um convite aqui. Eu estou passando um convite para vocês aí da Semana de Transformação Digital, já que está falando em proximidade digital aí, que está rolando já tem vários materiais, as pessoas estão discutindo sobre ferramentas de redes sociais e tudo mais. Essa semana toda, ainda dá tempo de escrever. E aí, eu vou colocar também um outro elemento aqui, que é mais um convite, quando a gente der uma pausa aí para as presenças, e a gente já vai retomar.
Beleza? Recebendo as informações aí. Então, a gente tem aí, a gente tem a ata que está passando a inscrição, é a ata, façam, respondam. Quem for do Unifavip, a gente joga o ponto PEX. Quem tiver de outra IES, que seja do grupo, a gente identifica depois do formulário e joga para o seu coordenador de SEI. Quem não está na instituição, infelizmente, a gente não faz certificado, só joga ponto PEX. Eu passei também a semana de transformação digital, muito legal. Tem um material que você pode ter acesso. Tem um link aí. Esse é o link do meu convite para vocês, para o evento. E também, no dia 13 de maio, também na sala aberta do SEI, vai ter uma palestra de um colega de Salvador, né, o Elisandro Lima e Alberto Guerra. Alberto Guerra é um cara da Metrocamp, lá de Campinas, São Paulo. Ele escreveu um livro sobre Black Friday. Esses caras vão falar sobre maturidade digital. Então, são dois assuntos que estão ligados à nossa coisa da presença digital, que é interessante aí vocês dar uma participada. Deixa eu ver aqui, botaram alguma coisa no chat. Alguém pergunta se tem que clicar nos dois links. Espera aí, eu vou refazer tudo aqui. Deixa eu botar aqui organizado por ata. Então, participação nesse evento, né, com a lista de presença para eu lançar os pontos PEX, é esse link aqui, que vai dar um formulário de inscrição. Esse mesmo formulário de inscrição já é o de confirmação de presença. A gente viu que era mais eficiente. Então, quando a gente fala de aprender com o cliente, pode ser que a gente esteja errado e depois a gente melhore no futuro. Esse aqui é um convite para uma semana que está acontecendo de transformação digital. Tá? Um convite meu para vocês. E outro presente legal é sobre esse evento aqui, que vai acontecer no dia 13, que é do SEI também. Do dia 13, está aí no chat de vocês, que vale 5 pontos PEX também. Eu acordei com as meninas da Aqua Júnior que eu vou lançar essa atividade também como 5 pontos PEX. Então, por favor, preencha o formulário da atividade de hoje. Se sentir desafiado, vá para a semana. E se sentir provocado também, no dia 13, esteja de volta aqui. Beleza? Podemos continuar? Todo mundo entendeu? Acho que consegui responder as questões aí do chat. Beleza, valeu, Alessandra. Vamos seguir, então. Então, o que é que acontece? Isso aqui é um pouco do ciclo de feedbacks. Eu preciso ter começar a pensar nisso para poder crescer com o meu cliente. A gente não vai aprofundar agora em uma coisa que eu gosto muito, chamado Groove Hacker, que é um método de crescimento como a Airbnb conseguiu crescer assim em várias empresas, que é o seguinte: eu preciso de uma ideia e jogar a ideia rapidamente no mercado, né? Tratar de construir MVP, mínimo produto viável, fazer a prototipação e testar esse produto. Quando eu jogo esse produto na mão do cliente, ele me diz: poxa, o produto é ótimo, mas essa embalagem aqui está um pouco amadora. Poxa, eu gostei do produto, mas falta isso, falta aquilo. Esses feedbacks que o cliente que usou seu produto vai lhe dando, ele vai conseguindo lhe mostrar como o seu produto pode ser aperfeiçoado. Então, essa medição, que é importante sempre ter, por exemplo, esse formulário que você está preenchendo aí, no final tem umas observações que você pode escrever o que é que você achou e dar sugestões para melhoria. É sempre bom coletar isso. Você vai na Cacau Show, aí tem lá um dispositivo de NPS e também pede sugestão. Então, cada vez mais os negócios estão percebendo que é preciso que espontaneamente as pessoas falem e medir, gerar dados, aprender com a experiência do cliente para ter novas ideias, melhorar. E esse ciclo de feedback é o que faz construir melhor o seu produto e a sua empresa. Então, não tenha apego à sua ideia, porque nenhuma ideia está acabada. Cada vez mais modelos de negócio, empresas, startups e até a gente mesmo precisa receber feedbacks e aprender a assimilar eles para melhorar, sabe? Esse ciclo é importante. E aí tem um projeto muito bom, que é esse livro, que é a ideia de um cara que é o Blank,
O Blank esteve na Argentina, ele é americano, e viu uns sapatos alpargatas, eu acho que é assim que o sapato se chama, que ele era bem frágil, e ele teve essa ideia desse livro, Comece Algo que Faça Diferença. E ele foi lá, pegou esse sapato, levou nos Estados Unidos e tentou fazer ele melhor e ainda de formas sofisticadas. O que ele traz para a gente aí? Um empreendimento que comunica propósito, sabe? Tem uma história para ser contada. E que história é essa que o Blank traz? Aí está o sapato, é o Tomorrow Shoes, sapatos do amanhã. Então, a cada sapato que você compra nessa empresa, ele dá um sapato para crianças que não têm calçado para ir para a escola. Olha que história. Fatos e histórias ecoam de forma muito mais forte, né? Porque é o seguinte, as pessoas lembram dos fatos, mas é das histórias que elas contam. E slogan marcam muito a empresa, né? Quantos slogans nós já nos guardamos de empresa? Mas as histórias das empresas têm mais poder. Então a gente precisa buscar uma história para a gente contar, principalmente quando a gente está falando de mídias digitais. A experiência do cliente hoje no ambiente digital, ela é tão interessante que o produto físico talvez seja a última coisa que ele vai ver. Então você está ali no Instagram da empresa, ainda tem empresas que usam Facebook, está no Facebook, e nessas novas redes sociais de adolescentes, né, cada vez mais populares. Então, seja onde você cria a sua presença digital, você está comunicando história. Mais do que fazer uma série de postagens, tem gente que tem até a métrica, né? Empresas que crescem muito têm 10 a 15 posts por semana, mas mais do que quantidade de posters, é a qualidade dessa comunicação, né? O que está sendo comunicado? E as pessoas gostam muito de história. E elas vão tendo experiências a partir de produtos digitais até convencer que vão comprar e adquirir seu produto, né? E aí o Tomorrow Shoes fez um modelo de negócio chamado One for One. Como eu falei, a cada par de sapato vendido, ele entrega um sapato para quem não tem o que calçar. E as pessoas desconfiam, né? Assim, poxa, será que ele vai entregar mesmo? E ele criou uma coisa chamada, como é que se diz? Drop shoes, né? A derrubada de sapato. E o Blank tem umas ideias bem interessantes. Claro que o modelo de negócio dele só funciona nos Estados Unidos, gente. Porque se você ler o livro, você vai ver várias relações muito complicadas com estagiários que no Brasil é fora da lei, sabe? Mas, enfim, nos Estados Unidos não infringe lei nenhuma, lá funcionou. E o que ele criou também, que eu achei interessante, que a gente tem que pensar. As empresas têm nomes de departamentos muito, como é que se diz? Muito tradicionais, né? E ele foi criando, ele não se chama CEO. Ele disse que ele é o presidente, mor de teste de sapatos, sabe? Então ele criou cargos, as diretorias da empresa e as divisões só tem nomes bem esquisitos. E tudo tem a ver com sapatos. De forma bem interessante. E ele grava esses vídeos, ele mesmo entregando. Olha o presidente aí, o CEO das maiores empresas calçadistas do mundo. Ele vai para essas entregas. Acontece nos Estados Unidos, acontece na África, no Brasil, inclusive, e na Argentina. Então, são pessoas assim, né, que começam a impactar, que são bem diferentes. A gente está acostumado com essas pessoas de paletó, né, terno, gravata. As pessoas aqui. No Brasil teria outro problema também, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Você sabe que não podem tirar foto de crianças em situações de vulnerabilidade. Teria que ter uma taxa em todo mundo aí. Então, um outro ponto, já para a gente fechar essa parte aqui, e a gente ir para as discussões, bem no horário, é essa questão da economia compartilhada e economia circular, né? A gente precisa entender nisso, porque as coisas que estão acontecendo hoje no mundo pedem esse tipo de coisa, né? Ser inovador, ser criativo, a partir do Covid, ter segurança sanitária nos processos, né? Gerar valor a partir dessa proximidade digital, já que estamos em distanciamento social, é o contraponto. Então, as redes, não só para vender,
mas para gerar conectividade entre as pessoas, né? Esse é um bom ponto. E aprender a compartilhar. A maioria dos negócios que estão surgindo hoje são negócios que sabem compartilhar. Uber é economia compartilhada, a Airbnb é economia compartilhada. E outra coisa é economia circular. Saber fazer com que os materiais circulem também, sabe? Porque os recursos, gente, do planeta são finitos. Se eu não for criativo e não fazer com que a economia circule, eu não consigo gerar valor daqui para frente. Então, tem gente até que brinca, né? O lixo é a próxima riqueza da humanidade, sabe? Se eu não souber fazer circular as coisas, eu primeiro não tenho de colocar lixo, né? O lixo tem limite de espaço, né? Ou eu jogo, como acontece em alguns desenhos animados, né? Faz uma bola de lixo e joga para outro planeta, né? E depois esse lixo volta, como o pessoal faz no mar, né? Joga o lixo no mar, mas o mar devolve depois. Então, é um pouco sobre isso aí que a gente trabalha no SEI, incentiva as empresas. A gente tem boas conexões aqui em Pernambuco, com o Sebrae, com o Porto Digital, com o Cowork Realiza, com a parceria entre as EJs também. Tem EJs na área de engenharia, na área de psicologia, tem a Aqua Júnior aqui também, e também de gestão, direito. Algumas precisam ser mais agitadas, e eu acho que a Aqua Júnior vai ter um papel importante nisso, fazer agitar as pessoas aí, não sei. Mas é isso. Eu vou deixar aqui, vou deixar para a gente começar a conversar e agradeço aí a paciência de vocês esse período aí. Olha que eu fiz. Olha que eu fiz. Sim, claro, são as pessoas que mudam o mundo mesmo. E a gente fica aberto a questões aí, exatamente, área de perguntas aí, para a gente poder ampliar esse debate aí. Trouxe essa provocação, a gente falou aí mais ou menos 1 hora e pouca, né? Podem abrir o microfone, fica à vontade aí. A Júlia já está perguntando aqui, como saber que uma ideia é correta do negócio? Eu acho que é um pouco daquele ciclo de feedbacks que eu coloquei. Vamos supor, o cara tem uma ideia de fazer um personagem de um rato, que a gente passou por uma questão da peste bubônica, que os ratos propagaram aí e quase acabaram com metade da população do mundo doente por causa de rato. E fazer um rato virar adorável. Isso é uma ideia que ninguém, em sã consciência, achar que tem algum tipo de sucesso, né? Achar que um rato pode ser algo tão adorável como o Mickey, depois do Mickey feito, é fácil, mas saber isso só testando, sabe? A pessoa precisa gerar valor e testar com o feedback do cliente. É o cliente que diz se o negócio está indo para frente ou não. Não adianta a gente jogar, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui, eu vou até botar ela na tela, só para a gente ter uma ideia de dois pontos interessantes, já que você fez essa pergunta aí. Deixa eu abrir. Eu vou fechar minha tela agora e vou compartilhar. A questão é essa. Às vezes a gente pega uma ideia e pede para o cliente ser inovador, né? Pergunta ao cliente qual é a solução que ele quer. Na verdade, o cliente não sabe a solução que ele quer, porque senão ele já teria solucionado o problema dele. O que nós temos que perguntar ao cliente, o progresso, onde ele quer chegar. E aí a gente vem com a solução.
Por que que eu digo isso? Pelo simples fato, a gente precisa entender o progresso que o cliente quer, né? Então, o cara tem uma situação atual e ele quer chegar a essa nova situação. Nós temos que estar aqui. Se a gente estiver aqui, nossa ideia está certa. Então, aprender com o cliente, porque a gente precisa estimular que o cliente, todo cliente quer mudar de situação, mas ele tem fatores que fazem ele voltar. Então, nossa solução, nossa ideia precisa entregar para que o cliente se estimule a mudar essa ideia e ele precisa ter superado as resistências que impedem que ele progrida, sabe? Outra coisa interessante é a ideia de MVP, né? Às vezes a gente quer entregar para o cliente uma ideia que seja final, assim, fazer um automóvel. Mas enquanto eu não consigo atingir até chegar a essa ideia certa, eu perdi muito tempo e muita insatisfação no cliente. O que eu posso fazer também é entregar algumas soluções primárias. Por exemplo, o cliente ele quer mobilidade. Eu não tenho condições de entregar um carro, mas entrego patins ou um skate. Algumas pessoas vão comprar, outras só querem um carro. Mas eu vou entregando e vou fazendo o cliente ficando feliz, satisfazendo, até chegar no produto que eu quero. Então, essa é uma das formas, sabe? De fazer MVP. Testar com o cliente e chegar nesse ponto. Eu vou deixar também o QR Code da avaliação aí, ou da presença, enquanto a gente vê mais perguntas aqui. Só para pegando aqui um pouquinho, a sequência, Douglas fez assim, eu não me inscrevi pelo Integris. Terá algum problema na hora de criar o ponto PEX? Não. É justamente por essa solução, Douglas, que a gente aprendeu a não escrever os projetos nesse momento da pandemia no Integris, porque a gente percebe quem veio para o evento é quem queria se participar mesmo. A gente joga lá no Integris, vamos lá, 100 vagas. As pessoas se inscrevem e não vêm. E às vezes lota o evento, toma a vaga da pessoa que queria vir e não vem. Então esse link aí, mesmo que você não se inscreveu, pode preencher que eu vou lançar a sua presença. Aí João ainda coloca aqui, ó, é necessidade de saber a real necessidade do cliente. Exatamente. Por mais que a gente vá lá no Sebrae, por mais que você venha no SEI, e a gente discuta alguns modelos, é o cliente que no final que vai dizer qual é a solução que ele precisa, sabe? Porque entendendo o progresso do cliente, a gente vai dar essa solução. Esse ponto eu gosto muito, assim. Analisar situações, ter boa execução e validar principalmente com o cliente. E pegando feedback, gente. Sempre pegue feedback, sempre pergunte. Não tenha medo de ouvir do cliente que não deu certo. Eu gosto de pegar ideias, como o Juliano perguntou aí, e jogar nessa matriz aqui. Isso aqui é só o ponto. É só para a equipe saber a ideia. Tudo começa, gente, do problema. Qual é o problema que minha ideia resolve? Se ela resolve algum problema, é por isso que as pessoas vão atrás da gente, quem é que sofre esse problema que nós damos solução? Porque, gente, nenhuma empresa resolve todos os problemas. Não tem como. Graças a Deus, existe uma infinidade de problemas aí, então vai existir uma infinidade de negócios. Ideia simples. Não precisa você mascarar muito. Não, minha ideia é transformar. Não, simples, de forma simples. Qual é a ideia? Da onde vem a grana? O que é que as pessoas já fizeram? O que é que você está fazendo que é diferenciado? Por que é você ou a equipe, né? São as pessoas certas para fazer isso? O que é que falta para a gente começar essa ideia? E no final, uma coisa que é muito importante hoje, qual é o impacto positivo? Porque sem impacto positivo, gente, as pessoas vão ver que você é mais uma empresa que só está preocupada em ganhar dinheiro. E a gente vê isso aí que, apesar de todo o avanço social, avanço tecnológico, as pessoas ainda buscam questões de sobrevivência, soluções que resolvam questões de água, comida e pobreza, questões da saúde básica, e agora mais ainda, depois do coronavírus, essa coisa da saúde, algo muito importante. Problemas na área de cidadania e segurança, questões de energia e meio ambiente. Então,
Existem muitos problemas, desde econômicos, educacionais, de saúde, saneamento, acesso à água, que afeta bilhões de pessoas, sabe? Então tem muito problema para ser resolvido aí. E eu acho que é um pouco nessa linha. Alguém falou que essa ferramenta lembra o Canvas. Sim, sim. Deixa eu botar ela aqui. Essa daqui é o Canvas é um modelo visual, né? E lá no SEI, a gente desenvolveu várias dessas ferramentas e quando a gente abrir essas salas de treinamento online, vocês vão ter esse material online para trabalhar em cima dessas matrizes de ideias, sabe? Juliana Lemos pergunta o seguinte: como você enxerga o cenário digital atual? Sinto que esse momento é essencial para as empresas se renovarem e anteciparem para buscar oportunidade. Não, justamente esse é o momento que não foi planejado, mas requer rapidez nas empresas ter maturidade digital para se aproximar do cliente. Agora, tem dois tipos de coisa nessa linha. Vender não está sendo nada fácil. Vendedor, e esse espírito vendedor, cada vez mais incomoda o cliente. Você chega numa vitrine de loja, começa a paquerar um produto pela loja, né? Pela vitrine. Pô, vou comprar aquele sapato, vou comprar aquele aparelho, vou comprar aquele celular. Aí o vendedor chega para o lado e lhe pergunta: posso ajudar? Você desiste de comprar. A figura do vendedor hoje, ela se tornou um problema porque ela começa a incomodar as pessoas que ainda estão construindo sua ideia de compra. E se as empresas se comportarem assim também na web, seja ela no Instagram, seja ela no WhatsApp, sempre sem querer criar laços primeiro, se vincular as pessoas, elas passam a imagem de que só querem vender. Só estão preocupadas com sua venda. E a gente precisa aprender a se comunicar e se aproximar na web, sabe? Gerar valor, gerar proximidade, ser indicado por pessoas. Por isso que cada vez mais essa coisa do indicado por um amigo, indica um amigo. Olha, eu comprei tal produto e indico. Quantas vezes você não vai comprar um produto e você não pergunta a alguém que tenha tido experiência: é bom tal produto? Esse celular é bom? Essa comida vale a pena pagar por esse sanduíche? O site de busca, antes de fazer uma compra que as pessoas cada vez mais visitam, é o Reclame Aqui. Não para saber se a empresa tem problema, que toda empresa tem problema, gente. Mas é como aquela empresa resolveu o seu problema, sabe? Então, vale a pena comprar um produto de uma empresa, seja qual for esse produto, que a empresa tem maturidade de resolver caso eu tenha um problema. Que eu posso ter um problema com qualquer produto, por mais interessante que ele seja, por mais conceituado que ele seja no mercado, uma hora isso vai gerar problema. Tá? Espero que tenha ajudado. Alguém botou alguma coisa aqui mais? Qual dica você dá para uma empresa que está começando e teve que parar por causa da pandemia? Leandra, minha maior dica agora são dois aspectos aí. Claro que existem outros aspectos, mas na minha primeira análise é o seguinte: essa empresa tem condições de se manter na pandemia ou ela não tem condições de se manter? Uma coisa que a gente fala muito: se você tem um projeto que pode esperar, espere passar esse período. Agora, se o projeto começou, a empresa começou a rodar, tem lucro, a melhor coisa para essa empresa agora é manter seus clientes. Mais do que criar novos consumidores, novos clientes, é manter. A gente vê isso muito, que muitas empresas sempre ficam preocupadas em adquirir novos consumidores, né? Novos clientes. Mas numa situação dessa, ela vai entender que não só nessa situação, mas o mais importante é ter clientes satisfeitos, reter clientes. Eu vejo hoje, a partir das ferramentas digitais, principalmente muitas empresas sabem usar bem o Instagram, o WhatsApp. Essas empresas estão criando elos maiores com seus consumidores. Minha dica é: se essa empresa tem capital para se manter na pandemia, ela precisa manter as pessoas que já consomem, mais do que estar pensando em novas aquisições, crescimento. Eu acho que é secundário. O que a gente precisa agora, nesse momento, é sobreviver, sabe? Empresas, pessoas precisam sobreviver e passar desse momento. E aí, todo mundo satisfeito?
Se tiverem mais perguntas, a Aquajúnior quiser falar alguma coisa a mais, estou aqui. Para mim foi um passeio bem legal, uma companhia legal para a tarde. E espero que tenham gostado. Eu agradeço aí. Não esqueçam de preencher a lista de presença, que dentro dessa semana ainda consigo lançar as presenças. E também, se quiserem participar daquele evento que eu passei um link, fique à vontade. Alguém ainda perguntou uma coisa aqui. Não. Foi só agradecimento mesmo. Alguém agora sim. Vai ser disponibilizado o link de gravação dessa palestra? Eu acho que sim. Eu acho que se a Aquajúnior quiser, assim que terminar a gravação, eu posso passar o link e ela compartilha, sem problema nenhum. Beleza? E aí fica o convite para participar da semana de transformação digital, e dia 13 de maio, já está rodando essa semana. Se você se cadastrar naquele link, você já tem acesso aos conteúdos do evento. Salvo engano, vai ficar por uma semana todo esse material do evento lá da transformação digital, que tem a ver com o Sebrae, várias empresas legais. E dia 13 também temos Maturidade Digital, numa sala que já está no link aí. Tena? Vamos lá. Um livro muito bom de Steve Jobs, O Estilo de Liderança para uma Nova Geração. Sim, eu acho que pessoas como o Steve Jobs e outros líderes, né, têm materiais muito inspiradores, assim. Eu adoro livros, eu acho que cada vez mais que a gente se conecta aqui, a gente vai vendo opções legais de leitura, sempre nova inspiração, mas muito bom ler. Mas a gente que é empreendedor também não pode só ficar com a leitura, tem que botar em prática, sabe? Pegar esses modelos de liderança, jogar na sua empresa, jogar nas suas relações, né, de trabalho, e a gente tem que fazer, gente. É executando, ter ideias boas, mas executar essas ideias é que vai fazer toda a diferença, sabe? Espero que vocês tenham sido impactados e fico aberto aí à disponibilidade. Querem dar uma mensagem aí, o pessoal da Aquajúnior? Deixa eu fechar aqui. Queremos. Alô, já dá? Alô. E agradecendo a parceria aí da tecnologia e do homem, né, pra gente finalizar. Tá escutando? Eu não sei se tá escutando. Tô ouvindo. Ah, pronto. Primeiramente, em nome da Aquajúnior, agradecer pela sua disponibilidade. Foi um momento muito enriquecedor e muito dinâmico. A gente conseguiu construir esses conteúdos, trabalhar esses assuntos, né, de forma muito confortável, muito dinâmica para a gente, com participação das pessoas, com materiais. Eu achei o template do material muito limpo, deu para ter um momento bem enriquecedor e bem claro. E agradecer também ao pessoal que está participando, que ainda está na live. Alguns já tiveram que sair por causa que vai começar a aula. Mas agradecer em nome da Aquajúnior a todos que estão nesse momento com a gente. E peço também que vocês já sigam o nosso Instagram para ficarem de olho, né? Que a gente vai estar fazendo pelos próximos dias. E a gente também eu vou falar com o Tena para disponibilizar a gravação dessa reunião. Aí também, quem quiser, pode falar com a gente pelo Instagram, ou se tiver o WhatsApp também, a gente já repassa. Massa, Juliana. Vamos fazer o seguinte, eu vou vou baixar esse vídeo, vou jogar num canal. Vocês têm canal no YouTube? Não, ainda não. Aí eu lanço no YouTube e passo o link para vocês, com um link reservado. Só pelo Instagram da Aquajúnior vai ter acesso a esse vídeo aí, exclusivo. Pronto. Mais uma ação de marketing aí. Pronto, pode deixar. Já vou ajeitar aqui.